falha de cobertura, o Galo perde pro Lanús e sofre dura punição da Conmebol. Vai continuar disputando a Sul-Americana. Tormento sem fim. Vitória vence Sport, Santos dorme no Z4 e periga só acordar no que vem no estádio do Vila Nova numa terça-feira à noite. Projeto Neymar pelo Brasil. Juventude perde e segue no Z4, mas a boa notícia é que se vencesse também seguiria no Z4. Igor Formiga nele. E Flamengo vence, Palmeiras empata e a briga pelo título cada vez mais próxima da Gávea. O perigo o Bragantino ser campeão, entendeu? Porque se é um time que só perde, mas segue pontuando, ninguém sabe como isso acontece. Você entendeu porque a gente tá aqui na Polônia, né, Serginho? É pra dar um depoimento. Exatamente. Então, tudo que te perguntarem, você fala sim, tá? Você não vai entender a pergunta, mas você fala sim. Sabe como é que é sim em polonês, você lembra? Tak. Isso. Então, perguntou, ouviu uma coisa que tem uma entonação de pergunta? Tak. Isso aí, tudo. Tac, 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 e vai acabar rapidinho, tá? Mas você acha que eles vão perguntar essa coisa do sangue? Não sei, Serginho. Não dá pra E do entender. rapaz que Não a dá, cabeça dele não dá pra explodiu lá entender, do- Serginho. Não do dá pra tiro? entender, não dá pra entender. Mas é porque eu não tava lá. Não, eu sei, Serginho, mas não dá pra entender. Então o que adianta você saber? É tac, 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 acabou. Tá bom? Craque Daniel! Nunca aprovaram nada contra mim. Direto da Polônia. Então vim aqui observar uns jogadores. No próximo programa também provavelmente estaremos aqui, porque acho que vai ser difícil a gente conseguir o passaporte de volta assim tão rápido. Vamos acompanhar tudo daqui. Nem passagem de volta eu tenho, cara. Cumprindo a nossa responsabilidade jornalística, né, Serginho? Com certeza. E, Serginho, você acha que o Bragantino pode estar pegando pontos no crediário, se tornando um time credor de resultados, pontos que ele pode nunca realmente ganhar? Boa noite, professor e áudio doutorando Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Muito feliz de estar aqui na Polônia. Inclusive aqui na Polônia, craque Daniel, não sei se você sabe, a água é potável, craque Daniel, em todos os lugares. Você pode beber água de qualquer lugar, craque Daniel. Até da água da privada você pode beber. Isso é que é primeiro mundo, né, Serginho? Com certeza. Agora, em relação ao que você me perguntou do Bragantino, craque Daniel, do Red Bull Bragantino, dos empréstimos, o Red Bull Bragantino pode fazer isso sim, cara. Porque o rico, que é o Red Bull, ele pode pegar um empréstimo mesmo sem ter dinheiro para pagar, Daniel. É assim que funciona. Porque o rico, ele não paga empréstimo, ele empurra isso para cima de algum funcionário dele. Isso sabe como é que chama isso? Como? Distribuição de renda. Interessante. Agora, o que me espantou nesse jogo Flamengo e Bragantino, Daniel, foi a área reservada para a torcida do Bragantino, a área do Flamengo toda lotada, que o jogo foi no Maracanã, mas a torcida do Bragantino, a área deles, estava vazia, cara. Só tinha umas meninas ali, promotoras da marca, distribuindo energético, cara. Então, assim, eles chamam isso de ativação. Tanto é que eu acho que a marca Red Bull hoje é uma marca das mais ativadas no Brasil. Agora, a marca Bragantino é que realmente não sofreu ativação nenhuma. Foi para manter o Bragantino sem ativação nenhuma, provavelmente, que o clube contratou de madrugada o técnico Wagner Mancini. Ninguém sabe exatamente quando, nem onde, nem porquê, mas o técnico Wagner Mancini foi contratado. O pessoal acordou lá no Bragantino de manhã, ele já estava lá trabalhando e o trabalho do técnico já foi sentido. Que o Bragantino perdeu para o Flamengo, né, por 3-0, e perdeu a partida anterior com bastante padrão de jogo. Com certeza. E a Red Bull, contratou o Mancini contra a vontade, sabe de quem? Do técnico estrangeiro Jürgen Klopp, cara, Daniel. É isso mesmo. O ex-técnico alemão. Isso é a polícia, né? Só abaixa um pouco, só faz, só, Serginho, abaixa um pouquinho. Vai, pode ir pra aí. Voltando aqui, o Red Bull contratou o Mancini contra a vontade do alemão Jürgen Klopp, que é o consultor da Red Bull para futebol. E ele teve que, primeiro, compreender o conceito de Wagner Mancini, que é o Wagner Mancini. Exatamente. E depois engolir essa contratação do Bragantino. E aí o alemão, pelo menos, foi obrigado ali a pedir uma reunião que fosse
entre ele e o Wagner Mancini pra ele alinhar essa reta final do Massa Bruta do campeonato. Olha essa reunião, Serginho. Wagner Mancini e Jürgen Klopp frente a frente, Serginho, discutindo futebol. Você imagina como expandiu a cabeça do Jürgen Klopp? Agora, a reunião foi considerada um sucesso, né, pela empresa, já que Wagner Mancini não fala inglês e não fala alemão. Então deu tudo certo e, segundo reportagem, abre aspas, na visão de Mancini, a ideia é pontuar para não correr risco de rebaixamento e, quem sabe, tentar beliscar uma vaga na Libertadores, fecha aspas. Essa é a visão, é o planejamento do Wagner Mancini apresentado ao Jürgen Klopp, no idioma que o Klopp não compreende. Mas mesmo que você fale a mesma língua, Daniel, como é que você vai explicar para um alemão que você pode escapar de um rebaixamento e cair numa Libertadores, isso no mesmo campeonato, Daniel? Não tem como entender isso, nem se fosse a mesma língua. É aí que a gente vê, Serginho. Sabe o que é isso? Isso é o benefício, um dos benefícios trazidos pelas SAFs para o futebol brasileiro. Que outro modelo de gestão teria profissionalismo, teria independência para bancar um nome como Wagner Mancini, mesmo diante de tanta pressão do estrangeiro, pressão do mundo real, pressão de todo tipo de racionalidade? A diretoria do Bragantino não se deixou abater. Então, parabéns ao Bragantino e parabéns, Jürgen Klopp, por realizar o sonho de todo aposentado, que é ser pago para ficar dando opinião no trabalho dos outros. Agora, Serginho, no auge, quem treinou mais? Wagner Mancini ou Jürgen Klopp? Posso pensar? Mancini, cara! Até porque o Mancini, ele treinou até times bem piores. O Klopp nunca salvou nenhum time do rebaixamento. O Klopp nunca enfrentou o Avaí. É muito difícil você armar sua equipe, taticamente, para pegar um time que não tem tática nenhuma, que isso é estrategicamente impossível. É filosoficamente impossível. Exatamente. O Klopp, por exemplo, ele nunca orientou o centroavante Chico Kim. Chico Kim? Chico Kim do Atlético Goianiense. O Mancini já orientou, falou para onde ele tinha que correr. O Klopp nunca teve essa experiência. Exatamente. Agora, um atleta sul-coreano que nasceu na cidade de Cascavel. Bom, e pelo lado do Flamengo, nós vimos um Cebolinha surpreendentemente rendendo muito bem. Isso surpreendeu porque é um atleta que em dado momento, Serginho, chegou a se acreditar que depois do processo de cebolinização do Samuel Lino, denunciado por nós aqui com exclusividade, estaria havendo um processo de samuelinização do Cebolinha. Ou seja, uma vez que o Lino encontrava-se cebolinizado totalmente, esse Lino cebolinizado estaria samuelinando o Cebolinha, Serginho. Seriam dois corpos praticamente governados por um espírito só. E quem fez esse comentário, essa denúncia espiritual dos dois corpos, um espírito só, foi o web espectador Douglas Matoso. Mas com todo respeito, o nosso web espectador Douglas, eu não acredito nessa possibilidade de um espírito só para os dois atletas, entendeu? Porque se fosse esse caso, o Flamengo já teria entrado na Justiça do Trabalho para pagar um salário só para os dois, né, Daniel? É assim, essa é a diretoria do Flamengo, ela não brinca com dinheiro, cara. O BAP gosta de dinheiro. O que aconteceu, eu acho, é que o Cebolinha e o Samuel Lino trocaram de personalidade. Por isso que o Cebolinha tá rendendo bem agora, então. Com certeza. Isso até que faz sentido, tá, Serginho? O amigo e a amiga de casa pode até estar pensando nesse momento que trata-se de mais um comentário completamente obtuso da sua parte, mas eu vou te defender aqui. Mesmo que a acusação tenha sido feita por mim mesmo. Quem já assistiu filmes como Sexta-feira Muito Louca, Vice-Versa, Freak no Corpo de um Assassino, Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, Serginho, sabe do embasamento científico que esse tipo de fenômeno trazido por você aqui tem. Com certeza. Que é a troca de corpos, que é uma realidade, mas infelizmente no futebol, que é um meio retrógrado, isso ainda não é aceito. Comentarista de comentário. Os jogadores brasileiros, na Rússia, de fato ficam escondidos da seleção, mas o glorioso Robert Renan, citado no último programa, hoje se encontra no glorioso Vasco da Gama. Ou seja, ficou escondido do técnico Ancelotti, mas não do fisiculturista Pedrinho. Aquele CPF da farmácia na Rússia deu certo. Do web espectador Enzo Fachin. E outro comentário sobre o mesmo assunto é o seguinte, abre aspas, Robert Renan foi tão esquecido no futebol russo que atualmente ele está no Vasco, mas alcançou a invisibilidade plena. Comentário do Paulo Ricardo, músico, provavelmente aí o músico Paulo Ricardo, obrigado pela participação. De fato, a gente precisa fazer essa correção, porque o Robert Renan, ele não está esquecido no futebol russo. Ele atualmente se encontra esquecido no futebol Vasco. E agora um outro comentário é o seguinte,
Abre aspas aqui para o web espectador. A primeira parte do plano de Abel Ferreira fez efeito, fazer o Flamengo depender somente dele para ser campeão, que todo mundo sabe que é o cenário mais traiçoeiro possível. Comentário de Edu Starling. Serginho, estará em curso um genial plano do técnico Abel para justamente colocar o Flamengo na situação mais desfavorável possível historicamente para o Flamengo, que é depender de si? Com certeza. Há anos que a gente alerta isso aqui, que o maior problema do Flamengo é depender de si. Mas se a gente não foi ouvido antes, eu não vejo por que a gente seria ouvido agora. Porque sabe que o Falha está sempre na frente, mas a imprensa especializada não aceita. Eu sei, mas a gente também pode olhar pelo seguinte lado, tá? O Flamengo depende de si nessa reta final. Mas para ser campeão na próxima rodada, talvez até já tenha passado, enquanto a gente está sendo assistido, o Flamengo depende do Palmeiras perder. Com certeza. E aí o Flamengo é muito forte, exatamente por não depender de si próprio. Ou talvez o plano secreto do Felipe Luiz seja deixar o Flamengo dependendo só de si na penúltima rodada. Porque aí na penúltima rodada o Flamengo entrega, como costuma fazer, e o Palmeiras passa. E aí o Flamengo entra no estágio de não depender de si na última rodada. E aí, sem depender de si, o Flamengo ganha do Mirassol, o Palmeiras empata com o Ceará, gol nos acréscimos dele, Lucas Mugni, e o Flamengo campeão brasileiro. Você acredita nesse plano, Serginho? Você acredita que esse seja o plano do Felipe Luiz? Porque é um plano sofisticado, hein, do Felipe Luiz, hein? O Felipe Luiz é um estudioso. Tudo bem. E falando em Flamengo e falando em Palmeiras, no Palmeiras a maior dúvida para essa final da Libertadores, que está por vir aí, está no gol, Serginho. Quem vai jogar? Carlos Miguel ou Weverton? Carlos Miguel é quem vinha já com o ritmo de tomar gols, tomando gols num ritmo bem consistente, o que dava tranquilidade pro Abel, que se o Flamengo fizer gols, o Carlos Miguel seria o nome certo para reagir com muita tranquilidade, que é uma das características mais importantes para um goleiro. Com certeza. Mas na última partida contra o Fluminense, Carlos Miguel não tomou gol. Foi 0-0. Reacendendo a dúvida se a volta do Weverton não seria a melhor opção. De qualquer forma, entendeu? A torcida do Palmeiras compareceu em peso. E a torcida do Palmeiras está dividida em relação a isso. Com certeza. Mas de qualquer forma, a torcida do Palmeiras compareceu em peso à sede do clube para se despedir do time que viaja rumo a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio e depois ele vai direto para Lima. E a torcida demonstrou seu apoio com ofensas, palavrões, dizendo que se o Palmeiras não ganhar, o pau vai quebrar. Enfim, realmente criando ali uma atmosfera bem interessante. Série B! O Coritiba foi tricampeão da Série B, Serginho. Um título difícil de você conquistar, porque quando você ganha a Série B, você é catapultado pra fora da Série B. Então o Coritiba teve que voltar pra buscar o bi e depois voltar a cair de novo pra buscar o tri. Ou seja, olha a dificuldade e o constrangimento também de você comemorar esse título, Serginho. Porque significa que você disputou a Série B muitas vezes. Mas é um título necessário pra todo clube que almeje lutar contra o rebaixamento numa Série A. E falando em luta contra o rebaixamento na Série A, Serginho, ano que vem, você acredita que o Mirassol volta aos eixos, volta ao seu planejamento original e luta contra o rebaixamento em 2026? Acho difícil. Acho difícil porque o projeto de desestruturação do Mirassol é um projeto bem feito, ele é um projeto de 3 a 4 anos, é um projeto longo. O Mirassol é um clube planejado. Você acha que ele não vai ruir agora em 2026? Não, vai demorar um pouco mais. Vai demorar um pouco mais, com certeza. Bom, o fato é que o Atlético Paranaense, a Chapecoense e o Remo passaram para a Série A. O Remo, inclusive, depois de 31 anos, Serginho, voltou para a Série A. Então, eu espero de você nada menos do que um estudo intenso sobre o Clube Remo pro ano que vem. Eu estou estudando muito esse clube. Vou estudar, era sempre meu sonho estudar esse Clube Remo, e eu vou estudar ele com minúcias, palavra nova, no ano que vem. Nós temos que, o Fala de Cobertura tem que dar as boas-vindas para os torcedores do Remo, que vão receber as nossas análises ano que vem, se eles estarão prontos para isso ou não, só o tempo dirá. Agora, o tormento da Série B chegou ao fim pro Remo, né, pro Curitiba, pro Atlético Paranaense e pra Chapecoense, depois ali de uma emocionante e estressante reta final na ponta da tabela. Mas por outro lado, nem a paz de espírito trazida ali pelo meio de tabela acalmou o coração do presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Ele deu uma forte declaração criticando a base do clube, dizendo o seguinte, abre aspas, alguns atletas precisam mudar de profissão, porque eu acho que a cigana
os enganou. Realmente, gente, Fecha aspas. se um adolescente que se consulta com uma cigana e ela lê como o destino desse rapaz o Atlético Goianiense, é pra desesperar qualquer pai, qualquer família. Ou Serginho. trocar de cigana também. Não, mas eu acho que é por isso, Serginho, que poucos pais hoje em dia, infelizmente, levam os filhos pra uma consulta numa cigana. É medo da verdade. É medo de ouvir um Atlético Goianiense da boca de uma cigana. Não, e esses garotos ainda por cima tendo que ouvir uma declaração dessa de alguém que com 55 anos não conseguiu um emprego melhor do que presidente do Atlético Goianiense. Deve ser realmente doído. Infelizmente, hoje, no Brasil, o dirigente do Atlético Goianiense é uma classe abandonada. Com certeza. Hipermercados Cruzeiro 3, Corinthians 0. Vitória aí categórica do Hipermercados Cruzeiro, e na comemoração do segundo gol, não sei se você viu, o artilheiro Caio Jorge, craque Daniel, mais uma vez ele fez as letras JK com os dedos. Craque Daniel. Eu conheço bem essas letras e eu tenho certeza que elas foram uma homenagem a Juscelino Kubitschek, que é o presidente do Brasil e fundador de Brasília, cidade natal ali das SAFs brasiliense, SAF Capital Inicial e SAF Natiruts. E falando em SAF e música, Serginho, o processo do músico Milton Nascimento contra os Hipermercados Cruzeiro pelo uso indevido da música Clube da Esquina 2 na apresentação do Gabigol, ganhou um final feliz pro Clube Cruzeiro. Agora é Gabigol individualmente quem responde ao processo. Com certeza. Mas aí também, é aquela história. O Milton Nascimento, ele se aposentou recentemente aí dos palcos. Então, ele tem o tempo todo do mundo pra ficar de olho na obra dele nas redes sociais. Quando ele viu que Gabigol usou a música dele sem pedir, ele teve que agir, cara. Ele não quer uma associação com o Gabigol, cara. Até porque se fosse uma música, por parte do Gabigol, né? Se tivesse usado a música do Natiruts, né? Um Liberdade pra dentro da cabeça, um presente de um beija-flor, não teria esse tipo de dor de cabeça de problema. Isso também é o vacilo do Gabigol. O Natiruts é muito mais astral, é muito mais energia positiva. Não, ele podia usar também um patufuca, que é de Minas e ninguém conhece. Se a intenção fosse ser algo típico de Minas Gerais. A musicalidade mineira é muito rica. Né? Você vai de um J Quest a Max Cavalheira, passando ali pelo Patufu. Não tem que ficar enchendo o saco de Milton Nascimento, cara, né? com associação com o Gabigol. Ele já tem idade. Ele tá aposentado, né? E pro aposentado... E Gabigol confusão. Cara. Não, ele pro aposentado, exatamente. Pro aposentado no Brasil, quanto menos Gabigol, melhor. É menos dor de cabeça. Mas, parece que, pelo menos, os torcedores do Hipermercados Cruzeiro já demonstraram todo o seu amor ao clube, né? Manifestado através de ódio nessa questão e estão resolvendo o assunto, perseguindo com xingamentos e ameaças o Milton Nascimento e a sua família nas redes sociais. Parabéns aí à torcida do Hipermercados Cruzeiro. Agora, em relação a esse jogo do lado do Corinthians, a boa notícia é que foi só 3-0, né? Porque quase foi 4. E se fosse 4 gols, mesmo não jogando, o atleta Memphis teria direito a um adicional de humilhação, entendeu? Porque o contrato dele protege ele para não ser envergonhado pelo Corinthians. Então, se o Corinthians toma uma goleada, o Memphis recebe. É uma pena o desfalque dessa contratação de desfalque Memphis, né? Porque ele tem sido muito elogiado até pela sua criatividade, até no banco, até quando ele fica no banco, falando sem parar com os outros reservas do Corinthians, que não falam holandês, que não falam inglês. Então o Memphis ele tem que ali passar o tempo todo, 90 minutos, falando nome de cor, nome de fruta. Olha a criatividade desse desfalque, Serginho. Não, é um desfalque extremamente qualificado. Entendeu? Eu nem sei se existe aí tantas cores e frutas, né, no mundo para você ficar falando ali numa brincadeira dessa 90 minutos, até porque você não pode repetir fruta, cara, numa brincadeira dessa, senão você perde e é obrigado a beijar na boca uma pessoa. Mas o Memphis, ele tem criatividade para isso e foi uma grande contratação de desfalque e parabéns pro Corinthians. Agora, em relação a novas contratações, a FIFA estuda impor aí um transfer ban no Corinthians, só que com o intuito de ajudar a equipe. Entendeu? E é um socorro que deve ser muito bem-vindo, porque você impedir o Corinthians de contratar jogador é o maior benefício que o clube pode receber. Um verdadeiro ato aí de cuidado da FIFA com o clube Corinthians e com os jogadores que seriam contratados pelo Corinthians, que eles não teriam o que fazer. Desfalque do São Paulo 2, Juventude 1. Serginho, segundo jogo sem vitória do Juventude, o clube já afundado na zona de rebaixamento. É uma pena a gente ver um clube tão tradicional nessa situação, praticamente rebaixado, dependendo do talento de um jogador de quase 50 anos, que por mais que seja um ser humano também tradicional do nosso futebol, nosso folclore, não tá em sintonia, né? Eu tô falando do Nenê. Não tá em sintonia com as origens do clube. Um clube fundado por jovens.
Jovens sonhadores de Caxias do Sul, um clube moleque, um clube que é rebelde, que briga, que bebe, que fuma, que faz sexo sem preservativo, onde o resultado pouco importa, o que importa são as histórias pra contar. Mas não histórias dessa forma, Serginho. De rebaixamento. Triste a situação do Juventude. Foi esse desabafo que as pessoas acham que a gente não olha para esses clubes, mas a gente olha. A gente olha. Agora, do lado do São Paulo, craque Daniel, o maior perigo pro clube, que é um clube que tem como característica a lesão do nada, né, o São Paulo, era algum atleta se contundir. Pluralidade de lesões. E o momento também, que acontece a qualquer momento, era algum atleta se contundir na Vila Belmiro, onde esse jogo foi realizado. Porque lá a gente sabe que todas as macas e equipamentos médicos ali são reservados pro Neymar. Você não pode utilizar. Não tem uma gás, não tem um algodão, Não pode, tem, tá não tem tudo com o um nome soro dele, etiquetado com o fisiológico nome que você dele. possa usar, é tudo do Neymar. Agora, você tem razão em relação a isso que você fala aí dos insumos, Serginho, mas em relação à marcação desse jogo na Vila Belmiro eu vejo diferente. Na minha opinião, foi muito boa a estratégia da diretoria do São Paulo marcar esses jogos na Vila, porque Santos é a cidade ideal para o idoso. Para pessoa com dor, para pessoa com alguma comorbidade. Isso é basicamente o elenco do São Paulo inteiro. Então nada melhor que uma cidade gostosa para pessoa que está passando por sofrimentos intensos, Serginho. Como a cidade de Santos, como o Litoral Paulista. Então parabéns, diretoria do São Paulo. Sport 1, Vitória 3. Serginho, seu destaque para derrota do Sport em casa para o Vitória. Craque Daniel, o meu destaque é o atleta Renato Kaiser, craque Daniel, do Vitória. Ele foi autor ali de um gol do comecinho do segundo tempo, o gol que inclusive ele comemora muito, é um gol que ele foi andando, não sei se você chegou a ver esse gol, Ele foi andando, caminhando com a bola, e de repente agora ele percebeu que ele estava perto do gol. Aí ele empurrou a bola para dentro do gol e o goleiro aceitou. Agora, na comemoração, ele comemorou muito, apontando assim pra onde ele estava, dizendo, eu estou aqui. Só que ele não estava ali, cara. Ele tinha acabado de voltar do vestiário. Não tinha ninguém ali, cara. Então, olha como é que tá o estado mental desse time do Vitória ali na luta contra o rebaixamento. Mas mesmo desorganizado mentalmente, Serginho, ou até porque estava desorganizado mentalmente, o Vitória entrou solto, entrou maluco. Entrou sem as amarras da ditadura do equilíbrio mental e venceu com facilidade o Sport, Serginho. Talvez justamente por tentar desse jeito. Agora o que eu achei bonito da torcida do Sport é que ela vaiou o próprio time desde o início do jogo. Ainda no 0x0. Não esperou tomar os gols. Não, até uma hora que o Sport fez o gol, ela xingou também. Quando saía um rapaz ali, trocava um jogador, ela aplaudia e xingava ao mesmo tempo. Então mostra aí como é que é uma torcida apaixonada por esse clube. Você sair de casa para incentivar com todo tipo de xingamento o seu time de coração, que já garantiu com antecedência a última colocação do campeonato, é muito amor ao futebol, entendeu? E o time correspondeu. Não, é o trem. O time correspondeu e aí não deixou que uma vitória acidental ali manchasse essa campanha rumo à liderança do Z4. Porque muita gente não sabe, Serginho, muita gente não acompanha futebol tão profundamente quanto a gente, mas o Z4 é, obviamente, liderado de baixo pra cima, visto que o objetivo do C4 é descer e não subir. E o meu destaque é o atleta Lucas Lima, que é um atleta que está em todas as partes do campo, mas sempre se arrastando. Porque quando o atleta tá mal, Serginho, o que você espera dele? É que ele participe pouco do jogo, porque ele tá mal, ele não tá conseguindo. Mas o Lucas Lima não. Mesmo mal, parece que ele faz questão de ser polivalente só pra irritar ainda mais o já irritado e sofrido torcedor do Sport. Sem dúvida aí, um jogo bem perturbador em todos os sentidos, que já começou com uma notícia perturbadora. Um torcedor do Sport tatuou uma foto do técnico do Vitória, Jair Ventura, na perna. Aquele ex-técnico do Sport. Exatamente, o torcedor alegou que chegou no estúdio de tatuagem e pensou, por que não tatuar o Jair Ventura? E realmente é muito difícil você responder uma pergunta dessa. São tantos motivos, né? Exatamente. Aí o tatuador achou mais fácil não falar nada e sair tatuando. Caso esse torcedor mude de ideia, ele só tem que averiguar aí se a cara do Jair Ventura dá pra ser transformada na cara de algum outro treinador, né? Caso ele mude de ideia e consiga aí uma consulta, uma sessão com um tatuador experiente. Com certeza, até porque o esporte muda muito de técnico. Sim. E agora eu acho assim, que com poucos traços, você consegue fazer um Wagner Mancini, entendeu? Ou até mesmo um Roger Machado. O problema, Serginho, é que se o Sport contrata o Sampaoli, o tatuador vai ter que fazer as tatuagens do Sampaoli, sobre a forma de micro tatuagens nesse Sampaoli tatuado. Não é um trabalho simples. E se esse torcedor, na Copa do Mundo, resolve me tatuar o Richarlison, por exemplo, ele vai ter que tatuar no Richarlison tatuado o Neymar que o Richarlison tem tatuado nas costas.
E nesse Neymar, que já seria uma tatuagem, na tatuagem, que a tatuagem tem tatuada, ele teria que tatuar a irmã do Neymar, que o Neymar tem tatuado no braço, a Rafaela Santos. Ou seja, seria a terceira geração de tatuagem, Serginho. A tatuagem da tatuagem tatuada na tatuagem. Tudo isso na perna do pobre torcedor do esporte. Serginho, essa perna vai infeccionar. Não, eu até pesquisei, entendeu? Ele teria ainda mais tatuagem nas tatuagens da tatuagem tatuada, porque a Rafaela Santos tem tatuado os seguintes desenhos. Ela tem tatuado um alienígena, ela tem tatuado uma borboleta, um dinossauro, um escorpião, uma granada, e ela ainda tem tatuado a frase assim, o amor tudo vence, só que em latim. Agora, imagina se esse alienígena, essa borboleta, ou esse dinossauro, ou até mesmo essa granada, ou essa frase em latim, se elas também têm tatuagens, Daniel. Eu não consegui encontrar essa informação, mas talvez tenha. Uma granada tatuada, eu nunca vi, Serginho, seria a primeira vez. Agora, sobre o jogo, o que a gente tá vendo acontecer nesse campeonato aí com o esporte é um show, um verdadeiro show de planejamento. Não sei se todo mundo tá tendo a visão de enxergar isso. O que o esporte está fazendo, diante dos nossos olhos, é escolher seus adversários na Série B do ano que vem. Então o esporte tira pontos de certos times e concede pontos a outros, escolhendo quem vai cair com ele, Serginho, pra Série B ano que vem. E aparentemente, o esporte escolheu o Santos. Mas com imenso respeito que eu tenho por você, eu não acho que seja isso, Cassiano. Não acho que seja isso. Acho que o esporte tá desmotivado. E outra coisa, se o pai do Neymar não tivesse gastado tanto comprando os restos mortais do Pelé, poderia ter dado um dinheiro para esse pessoal do esporte vencer o Vitória, cara, Daniel. Porque, assim, visivelmente, eles estão precisando de alguma motivação, cara, Daniel. Ponto cego da rodada! E no ponto cego da rodada, que é o jogo que acontece só segunda noite, que talvez esteja acontecendo agora, enquanto você vê esse programa, ou talvez até já tenha acontecido há dias, o Inter, em sua corrida contra o tempo para chegar na zona de rebaixamento, a tempo para sair da zona de rebaixamento, recebe ou receberá o Santos no Beira-Rio. E o craque Neymar, desde a arrancada na vitória contra o Palmeiras, vem numa versão totalmente diferente, totalmente focada. Ele virou o boné pra frente, chegou pra frente, pegou o controle. Ele deixou as redes sociais para trás e andou até convocando reunião com jogadores para focar nas vitórias, Serginho. Pelo visto, o Santos arrumou dinheiro para contratar a versão Prime do craque Neymar, na qual era necessário um acréscimo de R$ 14,90 ao mês. Mas agora parece que tá tudo certo. Mas o fato é que todo mundo que já teve a oportunidade de largar um vício, e eu já tive, isso é muito difícil. Meu vício em água, todo mundo sabe que eu sou viciado em água. É muito difícil e a gente fica um pouco irritado. E o Neymar, ele era viciado em redes sociais. Era ali que ele flertava, mandando foguinhos dele, sem precisar dar o trabalho de escrever. E não parava. Ele se comunica assim, com foguinho e emojizinho. É exatamente assim, exatamente. A gente sabe que o idioma do Neymar é o emoji, o idioma do Neymar é a publicidade, é assim que ele se expressa. E quando você tira a expressão de um ser humano, qualquer ser humano, ele perde o rumo. Com certeza. E quando ele se dá por si, ele já tá com 4 filhos biológicos recebendo pensão e lutando contra o rebaixamento nesse time do Santos. Mas a sorte é que o Neymar tem muitos amigos remunerados que podem suprir essa falta das redes sociais da vida dele. Eu tenho certeza disso. O importante é que vem dando certo. Porque a resposta do campo da publicidade já veio. Além de comprar o Pelé, o Neymar agora lançou a bebida Play by Ney, uma, entre aspas, nova linha de bebidas que traz o estilo de vida do Neymar aos consumidores da bebida Play, Daniel. Ou seja, a bebida chama Play. A probabilidade de você engravidar alguém tomando essa bebida Play é extremamente grande. Mas a maioria das bebidas tem esse problema de filho acontecer. Bom, tudo bem. É um problema da bebida. Tudo bem, Serginho. Mas Serginho, sobre essa questão dos investimentos do Neymar, eu tenho até um relato em relação a isso. Quando a gente ainda estava no Brasil, eu fui abordado na rua por um jovem vestido de palhaço que veio me pedir dinheiro para a ONG dele, Serginho. E ele me mostrou, ele tinha um álbum de fotos de famosos que já ajudaram o projeto. Entre esses famosos estavam Caio Castro, estava aquele influencer bombado que está sendo investigado por tráfico de drogas, e estava o nosso querido Neymar. Ou seja, o Neymar está investindo em várias frentes, Serginho. Até em ONG de palhaço. Infelizmente eu tive que me recusar a contribuir, e eu e o palhaço acabamos entrando ali num confronto físico, e eu, infelizmente, sofri uma tentativa de lixamento pela população local ali que estava no entorno. É porque quando você briga com um palhaço, a população sempre tende a ficar do lado do palhaço. Bom, mas a esperança do Santos agora é que o pai do Neymar consiga finalmente trazer o Pelé de volta à vida através de uma clonagem para obrigar o Pelé a cumprir diversos compromissos publicitários, que já nessa nova vida ele já vai
já vai vir, já tudo acordado, e com isso arrumar dinheiro para comprar pro Santos, comprar pelo menos mais 8 jogadores ruins pro elenco sair dessa situação ainda esse ano, Serginho. Uma bela iniciativa. O que o Santos precisa agora são mais laterais equatorianos de 34 anos de idade. E o pacote Neymar Premium é tanto uma realidade já, Serginho, que o time do Neymar, não sei se você sabia dessa informação, foi campeão da Kings League. Marquem as minhas palavras. Assim como está o Zico pro Japão, o Pelé pros Estados Unidos, o Cristiano Ronaldo pra ditadura saudita, o Júnior pro beach soccer, o Viola pro showball e o Bernardinho pros cursos de inglês, o Neymar estará no futuro para a Kings League. Ou pro poker de boate. Ele vai ser o embaixador dessas modalidades. Isso é projeto de carreira e quanto a isso nós não podemos criticar o Neymar e o seu staff. Tá tudo no caminho certo pro Neymar, até mesmo na seleção, cara. Só precisa que o Ancelotti crie ali a função tática, ficar cansado reclamando dos outros. Se o Ancelotti conseguir criar essa função ali, na seleção do Brasil, na minha visão, o Neymar já está na Copa. Isso já é uma realidade. Mas Neymar na Copa, pelas minhas informações, já está acontecendo, tá? Foi ventilada a informação de que o Ancelotti já estuda levar Neymar para a Copa como reserva, Serginho. E aí, olha a fábrica de reservas que é o futebol brasileiro hoje, ficando cada vez mais forte, com um nome como Neymar. Se nada disso der certo, ainda há uma brecha aí jurídica para que a empresa Neymar se torne legalmente um país independente do Brasil e possa tentar uma vaga na Copa. Vaga tem. Super reportagem! Daniel, fiz uma super reportagem sobre o atacante alemão Schürrle. Ele foi autor do 7º gol contra o Brasil na Copa de 2014, você lembra? Não. 7-1. Eu lembro que foi 7-1, mas eu não lembro dos gols. Então, esse atacante, o Schürrle, ele foi autor do 7º gol contra o Brasil na Copa de 2014 e ele abandonou o futebol e virou alpinista de sunga, cara, Daniel. Em 2014, André Schürrle conquistou a Copa do Mundo, né, marcando os golzinhos dele ali, mas aos 29 anos, Schürrle decidiu se aposentar. Então, longe dos gramados, ele encontrou um novo propósito, que é desafiar os limites do corpo e da mente com o método Wim Hof. Um método que ele escala a montanha mais alta da República Tcheca sem camisa, usando apenas um traje de banho e enfrentando a neve intensa. O método consiste em ficar na neve de sunga? É o método Wim Hof. É isso, ficar de sunga na neve. Sim. Isso acontece também quando um atleta com mindset, palavra nova, mindset vencedor, ele enfrenta um adversário tão fácil quanto o Brasil em 2014, entendeu? Porque sua mente, ela acaba entrando em parafuso, entendeu? Porque você não entende tanta facilidade. E aí você é obrigado a tentar compensar fazendo coisas absurdas, como você subir uma montanha de gelo de sunga. Isso aí é um... Se você tiver certo, Serginho, meu Deus do céu, o Brasil de Bernard pode ter destruído o mental desse rapaz tão jovem. Vai saber o que ele vai querer fazer depois. Vai querer entrar de biquíni num vulcão, Serginho. Com certeza. Sul-Americana! Serginho, eu não me orgulho disso, mas eu me vi obrigado a trancar você numa despensa, né? Você deve se lembrar muito bem disso, com uma televisão ligada na final da Sul-Americana para me certificar de que dessa vez você ia cobrir essa competição, que você ia cobrir essa final. Você cobriu a final, Serginho? Eu cobri. E eu entendi que a Sul-Americana é uma competição com um risco muito diabólico. Caso você chegue na final, mas não vença a final, você se classifica para a própria Sul-Americana, Daniel. Ou melhor, você se desclassifica para a própria Sul-Americana. É a única competição que você se desclassifica para disputar, Serginho. Com certeza. Você baixa seu nível. No mundo, E olha o tamanho da desumanidade dessa competição. Ela pune seus vice-campeões a seguirem presos ali, sem esperança, sem horizonte. Nem a Série B faz isso. Não, o Lanús, por um pênalti, conseguiu escapar. Mas, infelizmente, o Galo, eu não tenho nem coragem de falar. O Galo ficou na Sul-Americana. Porque o clube ele foi perdendo ali a chance de ser eliminado, perdendo chances, né? Na quarta de final, na semifinal, até na própria fase de grupos. E quando ele viu, ele estava nessa diabólica final. É exatamente o que acontecia com os personagens do desenho animado Caverna do Dragão. Com certeza. Quando eles estavam quase saindo daquele mundo maluco, sempre alguma coisa impedia, e geralmente era o unicórnio Pet Uni. E no caso do Atlético, o unicórnio é o atleta Hulk. Eu achei que fosse o atleta Bernard. O atleta Bernard é o Bob. O do Tacape. O Hulk é o Uni. Agora, pro Atlético, é juntar os cacos e alguém na diretoria
ter a coragem de abandonar esse unicórnio à própria sorte. Só assim o Atlético Mineiro terá a chance de um dia, quem sabe, escapar desse pesadelo chamado Copa Sul-Americana. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos. Agora, eu acho que o problema aí do Caverna do Dragão no Atlético, Daniel, é o mestre dos magos. O mestre dos magos seria o Sampaoli, um careca, baixinho, que solta um enigma e desaparece, cara. E de repente ele deve soltar um enigma pro Hulk. E vai embora. E quando o Hulk vai discutir, brigar, ele sumiu. Nem bom dia ele dá. O Sampaoli não deve nem dar tchau também. Como que é assim em polonês? Tak!